Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém. O Senhor seja louvado. Eu estou muito feliz porque hoje é sábado, o santo dia do Senhor, um dia que o Senhor reservou, santificou e nos deu o privilégio de virmos à sua casa para o adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Amém. Bom, antes de iniciarmos, a mensagem que o Senhor preparou para esta manhã, vou fazer umas duas perguntas. Quem trouxe aqui as suas Bíblias? Amém, o Senhor seja louvado. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui, porventura, trouxe o seu smartphone? Cadê? Deixa eu ver. Tem mais gente aí que trouxe, né? Está guardado. Muito bem. Vou pedir aqui a ajuda dos meus amigos, jovens, trabalhadores, para tomar conta que hoje nós vamos fazer aqui um momento sem tela. A não ser que o meu companheiro, meu amado, está filmando aqui, para depois postarmos, mas sem tela. Nesse momento sem tela, com o coração e a mente aberta para ouvir a mensagem e a informação que o Senhor reservou para nós hoje. Quando eu peguei o tema, é um tema muito pertinente, o Quebrando o Silêncio. O Quebrando o Silêncio geralmente vem falando sobre a violência contra crianças, mulheres, idosos, os mais vulneráveis. Mas o Quebrando o Silêncio agora vem falando de um tema importantíssimo, que é a violência digital. E aí eu terminei com meu esposo e falei, poxa, mas eu gosto muito de falar de Jesus. Eu gosto muito de falar de Jesus. Não queria falar sobre internet, sobre os recursos digitais, mas depois Deus falou no meu coração da importância da informação para mim, para a minha família e para os meus irmãos. Então, irmãos, a mensagem de hoje foi uma mensagem preparada, à luz da palavra de Deus, para nos esclarecer, para nos ajudar como pais, educadores, irmãos, as crianças, jovens, adultos e idosos, todos, porque nós estamos vivendo num mundo globalizado. Não é o mesmo mundo de 30 anos atrás, não é. Nós estamos num mundo diferenciado. Antes de eu abrir a palavra de Deus, os irmãos dessa manhã, quero convidar os meus irmãos mais uma vez a pedir a presença do Espírito Santo e a sabedoria dos céus, para que eu não fale nenhuma palavra de mim mesmo, mas inspirada pelo Espírito de Deus. Bondoso Pai, mais uma vez, Senhor, vou à tua presença agora, para te suplicarmos ao céu sabedoria. Sabedoria através do teu santo e bom Espírito, que eu não venha falar, Senhor, nada de mim mesma, mas tudo que for dito aqui seja inspirado através do teu santo e bom Espírito. Que toda informação, toda palavra, Senhor, vinda de ti, possa vir para edificar a nossa vida e nos preparar para a eternidade. Te peço essas bênçãos, Senhor, e as agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, nós temos alguns perigos hoje? Temos? Temos sim, muitos perigos hoje. Existe perigo em andar sozinho de madrugada na rua? Sim, Você pode ser abordado, assaltado, pode até morrer. Então, existe um perigo. Existe um perigo em você, por exemplo, fazer uma salada e não higienizar bem as coisas? Sim, você pode contrair ali, algumas doenças. Então, a gente está num mundo que tem perigos, outros maiores e outros menores. Tem um perigo, por exemplo, em você entrar num local que tem aquela placa com uma caveira assim, dizendo assim, perigo, não entre. Pode ser um filho, pode tomar um choque, Então existem muitos perigos. A palavra, eu fui pesquisar, nunca tinha tido interesse de saber o que significa a palavra perigo. Perigo é uma condição, tá? É uma condição
condição de que tem a capacidade de fazer mal. Olha só, é algo, né? Uma condição que ele tem capacidade de fazer mal. E o sermão dessa manhã vem falando dos perigos virtuais. Eu espero, irmãos, que alguns aqui não fiquem tristes, né? Principalmente os jovens e as crianças. Mas hoje é um dia que eu preciso falar aquilo que Deus pediu para ser dito. Em questão da modernidade, da internet, do smartphone, que é tão dificultando as crianças. Tem criança que você perguntar para ela, não quer mais um brinquedo. Ela quer o smartphone. Ela quer o celular, não quer o brinquedo. Se eu pegar uma criança de 4 anos, 5, eu dar um celular e um brinquedo, ela vai no celular. E eu estou talvez até exagerando, até menorzinho, né? Até pequenininho. Os pequenininhos estão hoje com contato muito cedo com as telas. Uma informação muito importante. Não sei quantos aqui sabem. Rebeca tem um bebê, né? Bebezinho, qual a idade do seu bebê? Está com 1 ano e 6 meses, né? Então, 1 ano e 3, né? 1 ano e 3 meses. Ó, cientificamente comprovado que a criança não deve ser exposta à tela. Quando diz tela, eu estou dizendo a tela de celular, tela de TV, tela de computador, a tela, é a internet virtual e mágica. Até os 2 anos de idade, irmãos. Olha só, a criança não pode ser exposta à tela até os 2 anos de idade. Difícil, né? Porque toda casa tem uma tela. Bom, eu ainda não fui numa casa que não tivesse uma TV, ainda que pequenininha, mas é uma tela. Então, é difícil, mas esse é o ideal. Eu nasci numa época que não tinha tela. Eu não tinha tela. Se tinha tela, eu não tinha em casa. Né? Eu tenho 56 anos, não tinha tela. Então, eu cresci sem TV. Olha só, até pouco tempo, eu já adulta, não tinha ainda o celular. Não tinha celular. E eu não fui exposta, com certeza, até os 2 anos de idade, a uma tela. Mas eu sei que é uma dificuldade para os pais. Como você vai fazer? Às vezes você quer fazer alguma coisa, aí o mais fácil é botar um desenho, ou no tablet, ou na TV, coloca a criança em frente e vai cuidar das coisas da casa. Se você coloca numa creche, infelizmente, há um momento na creche que o bebê fica olhando para os desenhos na televisão. Então é muito difícil. Eu sei que é difícil, mas é o ideal. E não sou eu que estou dizendo que é o ideal, são as evidências, né, as comprovações científicas, que a criança não deve ser exposta à tela até os 2 anos de idade, para que não traga prejuízos à sua mente. Exemplo disso, eu trabalhei a vida toda no colégio adventista, né? Eu me aposentei por ele, trabalhei muitos anos com adolescentes, crianças pequenas, eu trabalhei pouco tempo, mas hoje estou com criança pequena, no município do Rio. Mas trabalhei muito com os adolescentes. Fui de uma época em que eu dava aula de ensino religioso para o ensino médio, e a gente tinha uns combinados que o professor tem com os seus alunos. Eu não tinha naquela época aparelho de celular, não existia. Então os adolescentes não tinham celular. E eu era jovem, forte. E aí o que a gente fazia? Depois da aula de ensino religioso, não tinha um momento que eu jogava futebol, acredita? A minha vaga era garantida. Ninguém pegava o meu lugar lá e jogava futebol com ele. A interação era muito melhor do que hoje com os usos das telas. E eu sei, muitos perguntam por que eu passei tantos anos, né, na educação adventista, mas eu tinha um ano. Eu entrei numa época em que eu não competia com o celular na ação dos alunos. Eu falava com eles, eles ouviam, às vezes concordavam, às vezes discordavam, mas a gente interagia. Ninguém competia, eu era eu e eles e eu. Não tinha entre eu e eles um smartphone no meio, que hoje é a luta. Uma luta muito grande, tanto que as autoridades, né, vocês sabem, proibiram o uso de smartphone em sala de aula. Mas eu até comentei com uma amiga que está na educação adventista, tem 6 anos que eu saí, né? Eu falei para ela, amiga, os alunos não estão realmente com o celular na sala,
Ela falou, olha, eles ficam no pátio, mas ela não dá aula para os adolescentes, dá aula para os pequenininhos. Eles ficam no pátio. Eu falei, olha, eu troco de nome se não entra um celular na sala. Escondidinho assim, porque a aluno dá nó em filho d'água. E eu sei. Então, mas isso parece bem engraçado. Só que a gente está num mundo que eu sei da dificuldade deles jovens. Mas se você não dá um smartphone, ele vai ter um amiguinho que tem. O contato é igual. Então a gente está no mundo, irmãos. Hoje, revendo o sermão, me deu vontade de chorar. Porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Difícil. Difícil muito nós estamos preparados nossos olhos para o céu, para levá-los. As crianças pequenas, as pequenininhas, ela, né, o bebezinho ali, ele ali que estaria com os adolescentes, essas crianças, até os adolescentes aqui, vocês dirigem? Ainda não, né? Por quê? Não tem idade, né? É isso? Já tem 18 anos? Você não? Só tem tamanho. Então, eu olhei aqui, eu já sabia, mas a gente tem que perguntar, né? Ninguém dirige, né? Não, né? Por quê? Por que vocês não dirigem? Por que os pais não dão a chave do carro? Não? Você daria a chave para ela de pegar o volante? Não, né? Daria? Não, né? De jeito nenhum. Por quê? Porque eles não têm condição de dirigir um automóvel. Mas como podem dirigir a própria vida? Você não dá a chave de um carro porque é perigoso. Mas você dá um smartphone, dá um mundo na mão dele. E não é perigoso. Dói o coração, irmão. Tem que segurar para não chorar. Porque os danos são muito grandes, irreversíveis em alguns casos. Por que vocês veem tantos suicídios entre jovens e adolescentes? Tantos homicídios praticados por jovens, adolescentes e crianças? Porque 11, 12 anos também é uma criança presa, que mata os pais, parentes, amigos. Isso é no mundo todo, irmãos. Mas isso não brotou do nada. Tem a ver com a violência digital. Tem a ver com jogos virtuais, jogos online. Tem a ver com a tela. Não tem a ver com uma árvore, nem com um campo de futebol. Não tem a ver com uma roda de conversa. Tem a ver com o mundo virtual. Tem a ver com a internet. E não tem como voltar atrás. Tem como tirar a internet? Não tem. As crianças não têm uma maturidade para dirigir um carro, não têm maturidade para conduzir bem o uso da internet. Ah, mas o meu filho é responsável. Ele é responsável. Mas se ele não pode nem conduzir um veículo, como que ele vai conseguir conduzir as informações que vêm através da internet? Não consegue. Exemplo simples, irmãos, de uma criança, hoje eu trabalho com bebês até 3 anos, no município, educação infantil. Semana passada, na quinta-feira, a professora que trabalha comigo, ela mostrou, a gente estava trabalhando alguns artistas, né, com a proposta, mostrou uma foto daquele pintor Cândido Portinari, uma foto em preto e branco, desse tamanho assim, só de peitoral daqui para cima do homem, e as crianças estavam em círculo, estavam ali junto. Aí uma alunazinha olhou a foto com os outros. Quando foi na segunda, fui abrir a caixa, a foto do Cândido Portinari caiu. Ela olhou e falou, o Cândido Portinari. 2 anos. Isso daí me fez refletir. Se uma foto em preto e branco, sem graça nenhuma, de um homem careca, não tem nada que atraísse, um chapéu colorido, nada. A criança guardou o nome, a informação, eu falei, quem é Portinari? Eu até gravei, tá? Não vou passar porque é imagem. Eu não divulgo a imagem da criança. Ela falou, ele pinta. Ela não viu. Ela guardou a informação e guardou a imagem e o nome. Imagina uma criança dessa exposta à tela, uma única vez. Como vai ficar a mente uma esponja? Ela absorve tudo que se passa. Às vezes você está botando um desenho ali, entre um desenho tem um comercial, tem uma fala, está tudo aqui ó, na caixa. É uma caixinha, irmãos. Você não sabe, os danos são invisíveis a princípio.
dado momento da vida. Mas eles vão assim, ó, danificando, é igual um vírus. Aos poucos, vai tomando parte e crescendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que os nossos pequeninos veem. E eu digo, celular para criança não. E se eu tivesse uma criança hoje, ela não teria celular. Não teria. Ela não teria condição de cuidar da vida dela e das coisas, e eu não teria como ficar 24 horas sentada do lado dela, olhando o tempo todo o que ela está vendo, para ver se pode ver ou não. Eu não sou contra a internet, ao contrário, a internet ela é um meio de comunicação extremamente importante para os nossos dias. A minha mãe tem 75 anos e ela está indo no YouTube para coisas boas, pregações, o Google. Ontem eu falei, mãe, tem que colocar um minutinho na geladeira, porque veio um negocinho furadinho. Mas será que não vai estragar? Vai, né, por causa da viagem? E ela não acreditou, e ela hoje de manhã falou, olha, eu pesquisei no Google, pode colocar. Para vocês verem, a internet, ela está no meio. Não tem como viver hoje sem ela, mas tem como controlar. Nós adultos, mas as crianças não sabem como fazer isso. A situação é assim difícil, irmãos. Eu tenho uma imagem aqui, que eu coloquei até na linha para colocar a primeira imagem, eu botei no WhatsApp web, a primeira imagem de um bebê. E essa imagem, irmãos, alguns podem, de repente, se ver nela, tá? Não dá para qualidade, vocês podem ver que é um bebê ali de meses. Esse neném ali não tem nenhuma idade. Ao meu ver, tem meses. Né? Aí uns 8 meses, 7 meses, por aí. Não passa disso. E ele está ali, ó, o olhinho no celular, né? E olha a postura desse bebê. Ali ele vai ter seríssimos problemas. Primeiro, na formação do seu intelecto, a cognição dele vai ser comprometida, a sua inteligência. Ele vai ter um problema ali cervical, ele está assim, ó, curvado, não é a posição de um bebê, e nem preciso falar nos olhos, né? A luz, essa luz de celular, de tela, de bebê, de celular, ela prejudica a nossa visão. Imagina a visão de um bebezinho. Mas é assim, irmãos. Vocês vão a restaurante, não vão? Vocês já perceberam algumas cenas em que a mãe está comendo, o pai também, e a criança está naquela cadeirinha, e aí eles colocam os smartphones para a criança ficar quietinha para eles comerem, né? Eu já vi isso muitas vezes. Não, uma nem duas. E crianças grandinhas também. Assim, a sua tem que 4? Tem 4 anos, né? Crianças de 4 anos no restaurante, os pais conversando e eles usam como um tablet para que a criança não incomode. Olha isso. Na verdade, é isso, é a leitura que eu faço. Porque a criança, ela quer atenção. E a gente tem que dar atenção para ela. A gente não tem que dar um smartphone, tem que dar atenção. Criança quer atenção, a gente tem que dar atenção. Mas os pais preferem dar um smartphone, uma TV, um tablet, um computador do que atenção. Eles preferem gastar dinheiro, prejudicar a criança, do que dar algo gratuito, que é a atenção. E que vai se tornar um adulto equilibrado emocionalmente, forte. Eu fiquei pensando em Jesus. Jesus nasceu, irmãos. Alguns dias atrás eu estava assim, poxa, Jesus nasceu numa época muito difícil. Eu pensando comigo. Num período em que as pessoas eram muito rudes, né? Tanto que a morte era de cruz. A pior morte era a morte de cruz, e foi essa que Jesus sofreu. E eu fiquei assim, poxa, que época ruim que Jesus nasceu. Hoje eu não sei se alguém teria coragem de pendurar o outro na cruz, assim, ainda mais sem fazer nada, tão bondoso. Mas, irmãos, Jesus, ele nasceu numa época em que Maria não enfrentou uma dificuldade para ensiná-lo, porque não tinha internet. Maria tinha natureza, Maria tinha tempo, Maria não tinha dinheiro, não podia comprar um bonequinho para Jesus, um carrinho para ele, não tinha dinheiro para essas coisas, mas ela tinha uma natureza, ela tinha os animais, ela tinha tudo, e ela tinha tempo de ficar com ele, dar atenção para ele. Maria fazia comidinha para ele, assim como ele brincando aos pés dela.
E ela pôde preparar aquela mente e ver como mente humana. Poderia ter caído, irmãos. Porque Jesus veio para a natureza igual a Adão antes do pecado. Então ele precisava de alguém especial para ensiná-lo, para ele se tornar um salvador. E foi assim. Moisés não era da época da internet também, mas Moisés foi educado com a sua própria mamãe até os seus 12 anos, à luz da palavra de Deus. Depois foi para o palácio, sofreu outras influências, mas a semente estava plantada. E hoje, como é que as nossas crianças estão sendo educadas? À luz da palavra de Deus? Muitas estão à luz das telas. E eu vou falar para nós adultos também, tá, irmãos? E eu estou falando para mim também. Eu tenho que melhorar muito. Eu estudando esse irmão, e a nossa natureza é pecaminosa, né? E o Espírito Santo é que nos convence que a gente está errado. Nós mesmos não conseguimos ver. Você pode fazer tudo de errado. Se o Espírito Santo não falar no teu coração, você acha que está certo. Eu estudando esse irmão como qualquer pecadora, pensei, eu não gosto de celular, nem fico no celular, só olho o celular, eu trabalho com o celular do lado, porque eu preciso ouvir as mensagens dos pais. Eu só gosto de ver umas coisinhas da Shopee. Pensei comigo, eu não estou nesse meio aí não. Estudando esse irmão, eu estudo esse meio também. Não importa o que você está vendo, pode ser uma coisa engraçadinha, o seu olho está na tela. Então, se você gosta de olhar as coisinhas da Shopee, só para olhar, não é nem comprar, só para ficar ali na tela, você está nesse meio. Do uso excessivo de tela. E a situação é gravíssima, muito grave. Eu vou passar as imagens, que eu vou entrar aqui, vou ler alguns textos. Pode passar as próximas imagens, por favor, Fabrício? Ó, aqui está meio escondidinho, tá a criança ali, ó, não consegue nem botar o macarrão todo na boca, porque o olho está no celular, o gato está só pelo gato, aqui, ó. Então, isso aí, a gente vê com frequência em muitos lugares, né? Eu sei que alguns aí podem até estar se vendo. Pode passar as outras. Essa daqui, irmãos, essa daqui é triste. Essa situação aqui parece uma pirraça, pode até ser. Mas eu presenciei, inclusive no colégio adventista, uma mãe desesperada com um filho de 6 anos de idade com crise de abstinência. O psiquiatra teve que entrar com remédio por conta de dela. Celular. E ela chorou, sentou-se na minha mesa, né, frente, e chorou. Não sei o que fazer. A criança ficou afastada um período da escola, porque ela só gritava e chorava, porque ela queria o celular. E não era uma pirraça, não, era uma crise de abstinência. Cada criança é uma criança, cada mente é uma mente. Pode ser uma pirraça dessa forma, mas pode não ser. Pode passar, Fabrício? Essa aqui é uma situação, ó, meninos. Ó, eu já tinha visto uma situação, participar parecida. Roda de amigos, e de repente cada um pega o seu smartphone, quando você vê, começam a conversar quando se encontram. Daqui a pouco cada um está vendo alguma coisa do seu interesse. E é assim que acontece. Festinhas de jovens já fui muitas. Olha, eu não sei eles. Cada um com o seu telefone olhando, e é assim. E é o smartphone, ele tira o momento da interação. Que é o bate-papo, que é você conversar, conhecer o outro. Porque você não consegue conhecer. Não consegue. Isso nas famílias também, né? Não, ali são os jovens. Mas tem uma. Eu vou passar uma outra aí que vai retratar o que vocês estão falando. Passa aí para mim, por favor. Ali, ó. Ali eu peguei essa imagem, eu peguei toda a família, tá? Dos filhos até os avós. Porque é todo mundo, ó. Momento de refeição. O que você está comendo, batendo papo. Olha as crianças de como estão. No celular. Esse aqui que é o pai. Ali, ó. Né? Desse jeitinho aqui, ó. Mostrei, incentivando a criancinha ali, ó. Alguma coisa na tela. Isso aqui é a realidade, irmãos. Parece só uma foto tirada da internet, mas não é. É a realidade de hoje. E eu vou dizer aqui, eu acho que não tem ninguém aqui nessa situação. Mas na minha igreja lá de Jardim Paulista tem. Criança, o culto, a mãe está assistindo o culto. E a criança está jogando no celular do lado dela. Acho que aqui não acontece não, mas Jardim Paulista
Acontece em outras igrejas também, irmãos. Tá? Aqui eu acho que não acontece. Mas em muitas igrejas acontece. Porque, irmãos, é mais fácil deixar a criança quieta no celular do que você ficar no ouvido dela. Assim, ó, apareceu que não está falando. É mais fácil, dá menos trabalho, não desgasta. Ensinar a criança à luz da palavra dá um desgaste físico e mental. Muitas vezes tem que botar no colo. Mas é mais fácil. Então, é uma realidade triste hoje. Essa foi a última foto, né, Fabrício? Tem mais uma? Aí tem essa aqui, ó. Ali é uma foto que eu achei muito triste, essa foto. Do casal com os filhos e parece que tem cada um com uma preocupação individual e as crianças estão ali na mesa e num momento que parece que estão todos se preparando para cada um para o seu destino, né? Trabalho, escola, e não tem um momento familiar junto, que às vezes o único momento é a parte da manhã. Você poderia, nem que fosse para ler um versículozinho com a criança ali, à mesa, né? E falar alguma coisa importante, o eu te amo para o filho, né? Filho, mamãe te ama, papai te ama. E ali se despedir do trabalho, mas cada um está no celular. Bom, são as imagens, irmãos, bem tristes. Aqui, na revista que vocês receberam, né, eu li essa revista e achei ela muito interessante. Por só um trechinho aqui que eu achei muito importante. Fala sobre uma pesquisa, né? Uma pesquisa que traz esse problema global, que é o uso excessivo da tela e os perigos virtuais que tem no uso da internet. Né? Uma pesquisa realizada pelo Instituto Global, né, para a Segurança Infantil, Steve Light, que é Luz da Criança, né, o nome dessa instituição, traduzido para o português, ela diz que cada criança, né, aponta que uma em cada 8 crianças no mundo foi vítima de algum tipo de violência sexual na internet entre maio de 2022 e maio de 2023. Isso para mim foi horrível. Uma em cada 8 crianças é vítima de violência sexual. Violência sexual é exposição. E é criança. Uma em cada 8 crianças é muita coisa. Porque o celular está aí, ó. Mas não é só o celular, a TV também. A TV está um negócio esquisito, irmãos. Eu nem assisto televisão. Os comerciais, as novelas, principalmente a Globo, expõe a criança a conteúdo sexual. E a televisão muitas vezes fica ligada nas casas. E as crianças são expostas a isso aí. Então eu diria que a pesquisa ela foi feita em cima da internet e smartphones. Mas eu digo que está muito mais. Uma em cada 8, eu acho que, vamos dizer assim, que seriam 7 em cada 8. A exposição da violência sexual na mente da criança tão pequena. Eu pesquisei no Instagram, para uma criança abrir uma conta, ela tem que ter pelo menos 13 anos de idade. Né? O Brasil faz uma recomendação que não é legal abaixo dos 16. Mas não existe uma punição na lei que obrigue abaixo dos 16 anos. Então, a partir dos 13 anos, é mundial. Tá? É uma recomendação mundial. Tem 13 anos, pode ter uma conta no Instagram. E também no X e outras redes sociais, a partir dos 13 anos. Mas ainda assim, se você ensinar muito bem a sua criança até os 13 anos, sem ela ter esse acesso, né, livre, ela pode ter aí uma ajuda monitorada por você para que não sofra danos ali, né, através da internet. Mas ainda assim é muito perigoso. Todos os canais de redes sociais são perigosíssimos.
pode ter visto muitas maldades, mas ainda assim o seu cérebro, o seu raciocínio não tem condição de se precaver contra o mal. Então ela é inocente. Um adulto consegue enganar um menino, uma menina de 13 anos facilmente. Mesmo que esse menino e menina ache que é tão esperto que não consiga ser enganado, é. Porque o adulto tem uma mente madura, diferente, articulada. Então pode enganar e levar esses adolescentes a ruína. Então temos que ter muito cuidado. Eu vou abrir aqui o primeiro versículo, né, da palavra do Senhor que eu quero abrir, está em Provérbios 22. Eu sei que todos conhecem, versículo 6, mas é extremamente importante que a gente leia novamente. Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, irmãos, isso daqui não é um conselho, é uma ordem. O verbo aqui está no interativo, dando uma ordem. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Isso daqui já deve dizer tudo. Tudo. Agora, vocês, que são crianças ainda, vocês precisam dos pais, para que possam orientá-los, ajudá-los. E vocês precisam entender também que isso aqui, ó, é real. Tem uns termos, né? Eu vou passar aqui, ó. Eu estou com o horário um pouco avançado, mas não vou passar do horário para terminar com tudo. Acho que eu já passei um pouquinho, né? Mas eu não vou demorar muito não. Tem uns termos aqui que eu nem sabia, né, os dizeres, o que significava. Primeiro, o cyberbullying. Isso aí é bem conhecido, né? Eu nunca sofri o cyberbullying, porque eu não fico realmente navegando nas redes sociais. E também não sou de colocar fotos, né? Não me exponho nas redes sociais, nunca sofri isso. Quem nunca se expõe, não sofre. Quem não fica navegando demais, não fala demais, não sofre. Mas o cyberbullying, ele provoca danos terríveis. Quando um jovem ou um adolescente ou uma criança sofre esse cyberbullying, que é ofensas repetidas, alguém te dá um apelido, ali, na internet, e fica o tempo todo te apelidando e falando aquilo que te machuca. Tudo aquilo que te machuca, repetidamente, de forma virtual, é um cyberbullying. Seja lá o que for, pode ser alguma coisa contra a sua família, contra você, contra um amigo, algo que você gosta. Se for uma coisa que te machuca e for repetido de forma virtual, se caracteriza como um cyberbullying. Esse é o ponto. Mas só vai sofrer quem se resolver se comunicar mais nas redes sociais. Você pode começar pelo WhatsApp? Pode, mas se quiser pessoalmente é melhor. Porque é muito difícil alguém, acontece, tá? Mas é mais difícil você sofrer uma ofensa pessoalmente do que pela internet, que é mais fácil. Pela internet ele não está te vendo, então ele te ofende, ele te machuca. E repetidamente. E isso causa um dano muito grande. E só com a ajuda de psicólogos e às vezes psiquiatras, em muitos casos com intervenção de medicação, conseguem superar. E com a ajuda de Deus também. Mas até descobrir esse sofrimento, porque o adolescente que sofre o cyberbullying, ele não chega para os pais e conta, mãe, pai, estão fazendo isso e isso comigo pela internet. Eles não falam, antes não pensem que eles vão contar, vão pedir ajuda, é muito difícil falar, porque aquilo que machuca, a nossa tendência é silenciar. Por isso que durante o silêncio tem que falar, a verdade é que tem que falar, mas há uma dificuldade em se falar. Então, tomar esse cuidado. E o conselho que eu dou para vocês aqui, se sofrerem qualquer coisa pela internet, não gostou de alguma coisa, compartilha com os pais. Fale, disse isso para mim que eu não gostei. Mostre, porque os pais vão poder ajudar vocês. Então, não fiquem calados. Por isso que o tema é realmente
doxing. Alguém já ouviu falar? Não? É o nome que diz para a pessoa que divulga imagens pessoais do outro sem autorização. Isso aí tem esse nome aqui, ó, e é ruim. Então você tem que tomar muito cuidado com fotos. Eu tive casos, quando eu dava aula, de alunos que mandaram fotos para meninos, fotos, assim, sem fotos sensuais, fotos que não deveriam nem ser tiradas, quanto mais enviadas, e que depois sofreram chantagens. E foi muito complicado. Então tem que tomar cuidado. Foto e informação pessoal nunca para ninguém. Nunca compartilhe uma foto sua. E hoje nós temos o IA, a inteligência artificial. E ela é boa e é ruim. A internet, ela é boa e é ruim. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Um carro é bom? É. Eu gosto de andar a pé, longa distância. Mas se eu não tomar cuidado, eu posso matar e morrer. Então a internet, ela é boa, mas ela pode ser muito ruim também. Mas ela também é boa. Eu uso a internet para divulgar a palavra de Deus, para me comunicar com as pessoas. Então tem coisas boas, mas tem coisas ruins. Então temos que ter esse cuidado. Então, vocês nunca devem mandar nenhuma foto para ninguém. Ah, mas ele é o meu amigo. É a minha amiga. Cuidado, porque a inteligência artificial pode pegar a sua foto e colocar a foto em uma circunstância que você nem estava, mas usou a sua imagem para poder então fazer com você um cyberbullying, de chantagear. E aí você olha aquela foto ali e se sente envergonhado. Então não compartilhe foto de forma alguma, nem que a pessoa pareça ser a melhor pessoa do mundo. Ela pode te trair. Judas andou aos pés de Jesus, combou com ele e o traiu. Então, não compartilhe fotos e informações pessoais com ninguém. Serve para nós adultos também. E aqui tem um outro que é o frapping. Alguém já ouviu falar? Não? Nem eu. Eu aprendi aqui, ó, no sermão. O frapping é a prática de criar contas em redes sociais falsas. Isso vocês sabem, mas não sabiam o nome, né? Eu também sabia. As informações não sabiam o nome que era. É aquele adulto, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, pedófilo. Cria uma conta em uma rede social, pode ser Facebook, Instagram, né? Tem Twitter, tem outros aí também, né? E ele cria uma conta falsa para atrair crianças, adolescentes. E aí ele diz que ele é um adolescente, mas ele não é. E aí quando marca-se um encontro, fatalmente não tem volta. Isso acontece muito. Então, muito cuidado. Não faça amizade. Isso acontece muito em jogos online, tá? Em jogos online, inclusive o Simão, não vai dar muito tempo, trouxe duas experiências. Com dois jogos, um com a menina Ana e o outro Lucas. Em jogos, uma pessoa entrou no jogo como um adolescente. Jogos entre amigos, ele não era o adolescente. Mas estava ali aliciando, tentando colher informações, fotos na hora do jogo, manda uma foto para depois usar para pornografia. Então, muito cuidado com jogos online. Muito perigoso. Tá? Pode atrair o jogo, parece uma coisa legal, mas é perigoso. Ah, mas eu quero conversar com essa Ana, porque eu quero conversar com a minha prima. De forma online, eu converso através do jogo. Converso pelo telefone. Tem que ser pelo jogo? O jogo traz riscos. Então, muito cuidado com os jogos online. Tá? Eu sei que tem o Roblox, sei que todo mundo gosta, né? Mas ele também é bem perigosinho, tá? Bem cuidado com ele. Bom, aqui tem um texto de Provérbios, 18 e 21, que Salomão fala que a morte e a vida está no poder da língua. Quem bem a utiliza, colhe e come o seu fruto. A comunidade, sim, Provérbios 18 e 21, a comunidade digital não tem como extinguir.
E como sal da terra, nós devemos dar sabor às pessoas. Nunca use as redes sociais para ofender alguém, para mandar bilhetinhos ocultos nas entrelinhas. Porque às vezes as pessoas, você olha assim, ele coloca lá um cartãozinho mandando um recado para alguém que você não sabe quem é, mas ele está mandando. Então, Salomão diz que a gente tem que ter cuidado com as palavras. Palavras de forma física, que a gente tem que ser o sal, falar palavras agradáveis e cuidado com as ofensas de forma virtual. Os jovens têm essa mania de postar mensagens que às vezes a gente olha e não sabe, mas quem recebe sabe que está sendo ofendido. Isso tem muito. Temos que tomar esse cuidado, porque nós somos filhos e filhas de Deus. Nós temos que dar um bom testemunho. Aonde quer que a gente vá, inclusive navegando na internet. Aqui eu vou ler o último verso. Vocês receberam a revista Leiam em Família, porque ela é muito, muito, muito importante, tá? Importantíssima. Traz aí mensagens e não somente as mensagens, mas informações para os pais e para os adolescentes e jovens também. Bom, Colossenses 4, versículo 6. Eu pedi aqui ajuda para a gente ler aqui, ó. Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis proceder a cada um. Conselho de Jesus para nós. A nossa palavra ela tem que ser como a de Jesus. A nossa palavra ela não pode ser como o mundo fala. Então a gente tem que se afastar do mal. E aqui eu vou fazer uma pergunta. Eu não conhecia, irmãos, eu me senti até assim. Falei, poxa, eu não sabia. Alguém já ouviu falar na cultura do cancelamento? Pode repetir a mensagem com vocês? 4, versículo 6. Muito importante. Cultura do cancelamento, eu ia esquecendo de falar. É uma forma de linchamento virtual. E ela tem esse nome, cultura do cancelamento. E você olha a palavra cultura do cancelamento e pode não compreender, mas é algo bem ruim. Então, muito cuidado. E até nas brincadeiras, para que você não possa se machucar e nem ferir alguém. Porque às vezes nós também ferimos, mesmo sendo da igreja, nós somos humanos. E não podemos ferir as pessoas. Nós temos que cuidar delas, uns dos outros, dos amigos, principalmente daqueles que precisam conhecer a luz da palavra de Deus. Aqui, irmãos, nós temos orientações maravilhosas, perfeitas. Eu queria fazer um apelo à igreja, aos jovens. O sermão ele traz um desafio. Um dia sem tela, um dia sem TV e sem celular. Eu vou mais ainda. Eu sei que alguns precisam usar o smartphone para usar os aplicativos. Aplicativos de transporte, né? Como o da Uber e outros também. Então há uma necessidade, que é diferente. Precisa. Mas aquele que não tem a necessidade de usar o aplicativo, passar o dia sem tocar no celular, de um pôr do sol até ao raiar do dia do primeiro dia da semana. Passou o pôr do sol, vai fazer alguma coisa, chama um amigo para sair, vai bater um papo, vai tomar um sorvete, vai sentar no portão, sei lá, qualquer coisa. Não pegue. No pôr do sol de sexta-feira, só pegue seu smartphone no domingo pela manhã. Faça esse desafio com você mesmo, ver se consegue. Procure interagir, não só se for um caso de emergência. Assim, se alguém te ligar, você vai atender o telefone. Esqueci desse detalhe, porque às vezes alguém nos liga, a gente atende o telefone, mas não é navegar. Você falar com alguém não é navegar, mas não pegar o telefone para navegar. De um pôr do sol ao raiar do primeiro dia da semana. E procure
busca. Desafie-se a si mesmo. Busque a ajuda de Deus. E eu estou falando para mim, tá? Isso que eu estou dizendo para vocês, eu vou fazer também. Eu vou não tocar no celular, não sei que alguém me diga que eu preciso falar com a pessoa, então eu vou falar. Mas é diferente de estar navegando, olhando qualquer coisa no aplicativo ou no aparelho celular. Vamos deixar que Deus trabalhe no nosso coração. Vamos nos conectar, sim, mais com Deus. Menos com a internet. Conexão com o Senhor. Esse é o apelo de hoje. Quer que silêncio quando sofrer alguma coisa, sabe. Não guarde para você mesmo. Compartilhe com seus pais, com amigos, o que você está passando. Mas vamos procurar passar 6 horas e 58 minutos conectados com Deus e não com a internet. Quer convidar aqui? Vai cantar? O meu irmãozinho vai cantar?